Você não precisa mudar a sua vida inteira para começar a se reencontrar, sabe? Na verdade, talvez seja exatamente sobre isso que esteja te travando aí na sua maternidade. Porque quando uma mãe cansada tenta recomeçar querendo fazer tudo perfeito, ela desiste antes mesmo de começar. Tem sua madrinha? Fala, ó, manda beijo. Oi, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Meu nome é Aline, eu sou mãe da Helena, sou empreendedora digital e fundadora aqui do canal. Bom, é um prazer receber você nesse espaço, criado para mães que, assim como eu, estão tentando dar conta de tudo, sem se abandonar no meio do processo. No vídeo de terça-feira, eu falei um pouquinho sobre uma sensação que muitas mães vivem em silêncio. A sensação de não saber mais quem a gente é depois que a maternidade começa a ocupar todos os espaços da nossa vida. Eu contei sobre a Helena, quando ela foi para a escolinha, e eu me senti completamente desconectada de mim naquele momento. Eu tinha tempo, mas eu não sabia direito o que fazer com aquele tempo. Eu era formada, eu sou formada, eu tinha história, eu tinha sonhos, eu tinha capacidade, mas naquele momento parecia que eu só sabia ser necessária para a Helena. E hoje eu quero conversar com você, dar mais uma perninha nesse assunto, porque depois que a gente percebe que se perdeu, vem outra pergunta. Tá bom, mas como eu volto para mim? E a resposta talvez seja muito mais simples do que a gente imagina. Por quê? Porque muita mãe acha que para se reencontrar, ela precisa fazer uma revolução. Precisa acordar às 5 horas da manhã, precisa treinar 1 hora por dia, mudar a alimentação, ela tem que estudar a rodo, tem que empreender, tem que organizar a casa, precisa ser uma mãe mais paciente, ou talvez uma esposa mais presente, uma mulher muito mais produtiva. E é aí, olha que armadilha, a mulher que já está cansada de tudo, ela começa a tentar recriando uma rotina totalmente impossível. Ela olha para a própria vida e pensa, agora vai, segunda-feira eu mudo tudo. Só que a segunda-feira chega e a gente não muda. Por quê? Porque a criança acordou chorando, o café esfriou em cima da pia, a casa tá uma bagunça, a escolinha mandou mensagem, o trabalho tá te ligando, o cansaço mais ainda, e o seu esposo ainda fala, amor, eu quero conversar com você. E aquela rotina perfeita que a gente imaginou dura 2 horas no nosso dia. Às vezes nem isso. E aí a gente olha e pensa, eu não tenho disciplina, eu não consigo, e eu começo e paro, eu sou desorganizada, quando na verdade isso é uma tremenda de uma mentira. Talvez o problema seja o tamanho do plano que você está tentando carregar, que você está tentando construir. Porque quando a Helena foi para a escolinha, eu lembro que uma parte de mim pensou, agora eu vou conseguir voltar a trabalhar, vou produzir muito conteúdo, vou estudar, vou empreender de verdade aquele tempo que eu não tinha, vou emagrecer os 10 quilos que eu ganhei na gravidez, vou cuidar dos meus próprios projetos, voltar a ser a Aline além de ser mãe. Só que na prática, não foi simples assim. Por quê? Porque eu não estava voltando de umas férias que eu tinha tirado. Eu estava voltando de uma fase em que o meu corpo, a minha mente e a minha identidade como mulher tinham sido completamente reorganizados pela minha maternidade. E é aí que eu queria pegar aquele tempo livre e transformar com resultado rápido. Eu queria dar conta de tudo, queria compensar o tempo perdido. Só que não é bem assim que a vida funciona com a gente, entendeu? Eu vejo que eu queria provar para mim mesma que eu ainda era capaz, mas ao mesmo tempo eu travava, porque uma coisa é ter o tempo no relógio, outra coisa é ter energia emocional para lidar, para recomeçar. E muita mãe vive exatamente isso. A criança vai para a escola ou começa a dormir melhor e a mãe já tem aquelas horas livres e ela pensa assim, agora vai, agora eu consigo. Mas por dentro a gente está ali pensando, eu nem sei por onde começar, por onde reconstruir. E é aí que entra uma coisa muito especial. A gente precisa ter um pouquinho mais de
de cuidado emocional conosco, sabe? Uma mãe sobrecarregada não precisa de uma rotina perfeita, ela precisa de uma rotina possível, que se encaixe na realidade dela, porque quando a gente está cansada, o cérebro, ele não olha para uma grande mudança e pensa, que lindo, vamos crescer, vamos emagrecer. Ele pensa, perigo, 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 não tenho energia, não tenho força para isso agora. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia, ele cria atalhos, ele repete padrões, ele tenta manter aquilo que já é conhecido, mesmo quando aquilo não está te fazendo bem. E é por isso que uma mudança muito grande assusta ele. Mas uma mudança pequena, quase que ridícula, passa pelo cérebro sem tanta resistência. E talvez seja isso que muitas mães precisam entender. O mínimo não é fracasso, o mínimo é a porta de entrada, é o começo, é o jeito mais realista de você começar a voltar para si. Esse reencontro, ele não começa de uma cobrança, de algo muito energético, sabe? Eu diria que assim, tem um livro chamado O Poder do Hábito. Ele explica que todo hábito começa com 3 partes: gatilho, rotina, recompensa. Tem algo que inicia o comportamento, depois vem a ação e depois vem uma recompensa, que ensina o cérebro a repetir aquilo mais e mais vezes. O problema é que a gente tenta começar direto pela rotina enorme, mas o cérebro ainda não criou a recompensa, ele ainda não criou a familiaridade com aquele hábito, então ele resiste. E tem um autor que eu gosto muito, chama James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele também fala sobre isso, sabe? Ele fala sobre as forças das pequenas ações. A ideia central é que mudanças pequenas repetidas com consciência se acumulam com o tempo dentro do nosso cérebro, entendeu? Tem uma tese muito defendida que para criar um hábito novo, um comportamento novo, comece com algo tão pequeno que seja quase impossível você falhar. E quando eu trago isso para a vida de mãe, fica muito claro. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu não queria ir para academia, não suportava, eu não conseguia lidar, ficar 1 hora ali dentro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu baixei um aplicativo chamado Ritua e comecei a treinar ali 10 minutos por dia. Ah, Aline, mas é pouco, é ridículo, mas é a minha realidade. Por quê? Porque a gente tem dia com sono ruim, a gente tem dia com casa bagunçada, a gente tem dia com a criança chorando, a gente tem dia que a gente não quer fazer nada. Nós somos mães, é um exemplo real das nossas vidas. Então, em vez de ficar 1 hora levantando peso, eu optei por ficar 15 minutos dentro da minha realidade. Então, em vez de dizer assim, vou ler todos os dias por 1 hora, comece, vou ler uma página, comece, vou treinar ali uns 10 minutinhos dentro da minha realidade. Ao invés de você pensar assim, eu vou caminhar todos os dias, comece caminhando dia sim, dia não. Em vez de você dizer assim, eu vou reorganizar toda a minha vida financeira, comece, de repente, a criar uma planilha para ir controlando melhor os seus gastos. Comece, de repente, a cuidar um pouquinho da sua saúde emocional. Fica 2 minutos em silêncio antes de pegar o celular ali naquele momento que você acorda. Crie um ritual do sono para te ajudar a dormir melhor. Em vez de pensar, outra coisa, quando eu fui empreender, eu também pensei, vou empreender, vou entrar com tudo, 2 pés na porta, fracassei. E eu decidi que eu ia começar pouco a pouco, estudando, aplicando pouquinho, justamente para que o meu cérebro fosse se acostumando com aquela ideia de que não sou mais um CLT, eu quero empreender, eu sou mãe, tenho uma realidade diferente hoje. Por quê? Porque muitas mães não estão paradas por preguiça, elas estão paradas por excesso de cobrança, excesso de expectativa, excesso de comparação e também eu diria até excesso de culpa, sabe? Porque a gente se sente muito culpada quando nós somos mães e temos esse tempo, conseguindo tempo livre, e a gente fica naquela, o que eu vou fazer? Preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí a criança ficou doente e a gente pensa, falhei, sou um fracasso. Você acordou cansada? Falhei. Você não conseguiu gravar um vídeo? Falhei. Só que não, você não falhou. Você só criou uma meta que não conversa com a sua vida real. A mãe real não precisa de uma meta bonita.
ela precisa de uma meta que sobreviva ao caos da casa, à rotina dela, ao maternar que ela está vivendo. E talvez esse seja o ponto que mais liberta a gente, sabe? Quando você faz o mínimo, você não está escolhendo ser pequena, você está escolhendo continuar, porque o máximo depende de muita energia, depende de motivação, depende de um dia ideal. O mínimo não, o mínimo cabe no dia ruim. Eu lembro que tinha dias que a Helena não tinha dormido bem à noite, estava doentinha depois de vacina. Eu conseguia acordar de manhã e tirar 10 minutinhos para fazer um treino rapidinho. E aquilo me satisfazia. Cabe no dia em que você não dormiu bem. O mínimo cabe sim. E é exatamente por isso que ele funciona. Porque ele não negocia com a perfeição. Ele só pergunta qual é a menor coisa que eu consigo fazer hoje para não me abandonar. Já pensou nisso? Começa pelo mínimo, meu amor. Começa pequenininho. Quando eu comecei a tentar me reencontrar, depois que a Helena foi para a escolinha, eu percebi que eu não dava para voltar mais a ser aquela Aline que passava 1 hora na academia, que passava 8, 4, 5, 6 horas treinando, estudando. Eu não podia simplesmente pegar a minha identidade antiga e vestir de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu tinha mudado, a minha rotina mudou, o meu corpo mudou completamente. A minha cabeça, a minha prioridade, a minha mentalidade mudou. Então eu parei de, precisar ficar me cobrando para ser perfeita. E eu comecei a pensar, qual pedacinho de mim hoje eu consigo resgatar um pouquinho, tirar um tempinho para mim, sabe? Às vezes vai para você escrever uma ideia nova, organizar um pouco os seus pensamentos, ou simplesmente vai até uma cafeteria, senta, toma um café, conversa com uma amiga, viva esses pequenos momentos para você lembrar que você ainda está aí. E talvez seja isso que você precise fazer. Não precisa voltar a ser inteira de uma vez, mas voltar em partes, em pequenos hábitos, em pequenas escolhas, um pequeno compromisso com você mesma, ok? Às vezes é libertador, sabe? Então eu diria assim, se você está nessa fase de querer se reencontrar, mas se sente ali travada, que nem eu me senti no começo, eu vou te propor um desafio. Hoje, escolha uma área da sua vida que mais te dá culpa. Pode ser a sua saúde, pode ser a casa, alguma coisa ali que está desorganizada, que está te incomodando, alguma atitude no trabalho, a sua vida espiritual, o seu emocional, até mesmo o seu casamento. Escolhe uma área só. Agora pergunta para você mesma, qual é a menor ação possível que eu consigo fazer hoje por essa área? Mas precisa ser pequena de verdade, sabe? Pequena ao ponto de parecer boba. Porque se ela parece boba, provavelmente ela é possível para você fazer. E se ela é possível, ela pode ser repetida com frequência. E se ela pode ser repetida, ela consegue virar uma identidade para você. Compreende? Pequenininha mesmo. Se a área for saúde, você começa assim, hoje eu vou encher uma garrafinha de água, eu tenho que beber 2, 3 litros por dia. Se a área for questão de se alongar, se questão de fazer exercício físico, aliás, eu convido vocês a provarem o Ritua, tem aplicativos também, eu gosto muito do Ritua porque ele é feito de mulher para mulher, né? Baixa, tem lá um treininho de 10 minutos, pratica 10 minutinhos, sua vida não vai parar porque você parou para fazer 10 minutos de exercício. Se a área é maternidade, senta no chão com seu filho, reserva 1 horinha, porque aquela criança precisa de você mais do que tudo nessa vida. E brinque com ela e viva. Se a área for, vamos supor, profissional, vai procurar as tendências, o que está acontecendo no mercado, o que tem de novidade. A IA trouxe diversas coisas hoje pra gente, que a gente consegue ali, lidando no dia a dia e criando conteúdo, rendas extras, enfim. Porque a autoconfiança de uma mãe não volta quando ela promete demais. Ela volta quando ela começa a cumprir pequenas promessas e quando você fala assim, hoje eu vou fazer só isso, e faça, ok? Aí no dia seguinte, você faz de novo. E aos poucos, seu cérebro começa a registrar. Eu sou uma mulher que cumpre o que promete para si mesma.
Não porque você virou perfeita, mas porque você parou de criar metas impossíveis para uma vida que já é exigente demais na nossa maternidade, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu vou deixar aqui embaixo um link do e-book Mãe CEO em 30 dias. É um e-book gratuito criado para te ajudar aí a fazer o mínimo todos os dias e conseguir voltar para si. Um beijo grande. Tchau, tchau.